Você já se sentiu como se estivesse dividido em dois? Uma parte de você buscando respostas na fé, no conforto do conhecido, e a outra faminta por conhecimento, pela lógica implacável da ciência? Essa luta, esse conflito interno, não é apenas seu. É um drama milenar, uma peça que a humanidade encena desde que começou a questionar o mundo à sua volta. Mas, e se eu te dissesse que essa batalha não precisa ser uma guerra? E se existisse uma ponte, uma via de compreensão mútua entre a fé e a razão? E se essa ponte já tivesse sido construída por um dos maiores exploradores da psique humana, Carl Jung? Prepare-se, porque o que vamos revelar aqui vai desafiar suas crenças, expandir sua mente e, quem sabe, reconciliar as partes de você que parecem estar em constante desacordo. Carl Jung, o renomado psiquiatra e psicoterapeuta suíço, não se limitou a analisar mentes individuais. Ele mergulhou fundo no inconsciente coletivo da humanidade, buscando padrões universais, símbolos arquetípicos que moldam nossa experiência e nossos sonhos. E foi nessa jornada que ele se deparou com a figura de Jesus, não apenas como um personagem histórico ou uma figura religiosa, mas como um arquétipo poderoso, uma representação do self e da totalidade psíquica que cada um de nós busca alcançar. Mas antes de continuarmos, preciso te fazer um convite especial. Se o que você busca é expandir sua mente, questionar o status quo e encontrar um novo olhar sobre temas complexos, então você está no lugar certo. Inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Prometo que essa jornada de descobertas está apenas começando e você não vai querer ficar de fora. A forma como Jung aborda a figura de Jesus é revolucionária. Ele não se prende a dogmas ou interpretações literais. Em vez disso, ele analisa Jesus como um símbolo, um espelho que reflete nossos próprios anseios, nossas próprias potencialidades e nossos próprios conflitos internos. Ele vê em Jesus a personificação do arquétipo do self, a busca pela individuação, pelo desenvolvimento pleno do ser humano. Acompanhe-me nesta jornada fascinante e veja a fé sob uma ótica totalmente nova. Agora, você pode estar se perguntando: como conciliar essa visão junguiana com a fé tradicional? Como equilibrar a análise racional com a crença inabalável? Essa é a chave para a nossa exploração. Jung não buscava destruir a fé, mas sim compreendê-la em um nível mais profundo, integrando-a à nossa experiência individual e coletiva. Ele acreditava que a fé, quando compreendida em sua essência simbólica, pode ser uma poderosa ferramenta de transformação pessoal, um caminho para a totalidade e a realização. A dualidade entre fé e ciência, entre o espiritual e o material, é uma das maiores fontes de sofrimento para muitas pessoas. Sentimos-nos divididos, obrigados a escolher um lado, como se a crença em um Deus transcendente fosse incompatível com a busca pelo conhecimento racional. Mas Jung nos mostra que essa dicotomia é falsa, que a fé e a ciência podem coexistir, se complementar e até mesmo se enriquecer mutuamente. Para entendermos a importância de Jesus sob a perspectiva de Carl Jung, precisamos, antes de mais nada, mergulhar no conceito central de sua psicologia, o arquétipo. Arquétipos, para Jung, são padrões universais de comportamento, pensamento e emoção, herdados do inconsciente coletivo da humanidade. São como moldes pré-existentes que influenciam nossa percepção do mundo e nossa forma de agir. Eles se manifestam em mitos, sonhos, religiões e contos de fadas, e cada um de nós carrega esses arquétipos em sua psique, mesmo que não tenhamos consciência disso. E é aqui que Jesus entra em cena. Jung via em Jesus uma poderosa personificação do arquétipo do self, a busca pela totalidade, pela integração de todos os aspectos da nossa personalidade, tanto os conscientes quanto os inconscientes. O self, para Jung, é o centro da psique, o objetivo final da jornada de individuação, o ponto de equilíbrio e harmonia que todos nós almejamos alcançar. Jesus, em sua jornada terrena, representa esse processo de individuação. Sua vida, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição são, para Jung, uma metáfora da transformação pessoal,
da superação das limitações e da busca pela plenitude. Sua capacidade de amar incondicionalmente, de perdoar seus inimigos, de sacrificar-se pelos outros, são características do self, daquele estado de consciência em que nos sentimos conectados com o todo, em que transcendemos o ego e nos identificamos com a essência divina que habita em cada um de nós. A história de Jesus, portanto, não é apenas um relato histórico ou uma narrativa religiosa. É um guia, um mapa para a nossa própria jornada de individuação. Ao nos identificarmos com a figura de Jesus, ao buscarmos em seus ensinamentos inspiração e orientação, estamos, na verdade, nos conectando com o nosso próprio self, com a nossa própria capacidade de amar, perdoar e transformar o mundo ao nosso redor. Mas, como eu disse antes, essa interpretação junguiana de Jesus pode gerar conflitos com a fé tradicional. Muitas pessoas foram ensinadas a acreditar que Jesus é o único caminho para a salvação, que a crença em sua divindade é essencial para alcançar a vida eterna. Como conciliar essa visão com a ideia de que Jesus é apenas um arquétipo, um símbolo da nossa própria jornada de individuação? A resposta está em compreender que a abordagem de Jung não nega a importância da fé, mas sim a expande, a enriquece com novos significados. Jung não estava interessado em provar ou refutar a divindade de Jesus. Ele estava interessado em compreender o impacto psicológico da figura de Jesus na psique humana, em como a crença em Jesus pode influenciar nosso comportamento, nossos pensamentos e nossas emoções. Para Jung, a fé é uma necessidade humana fundamental, uma forma de dar sentido à vida, de encontrar um propósito, de lidar com o sofrimento e a morte. A fé, em sua essência, é uma busca por transcendência, por algo maior do que nós mesmos, por uma conexão com o divino. E Jesus, como um arquétipo poderoso, pode nos ajudar nessa busca, pode nos inspirar a transcender nossas limitações e a nos conectar com a nossa própria divindade. A fé, portanto, não precisa ser cega ou dogmática. Ela pode ser inteligente, reflexiva, aberta a novas interpretações e a novas descobertas. Podemos acreditar em Jesus como um ser divino e, ao mesmo tempo, reconhecê-lo como um símbolo do nosso próprio potencial de transformação. Podemos seguir seus ensinamentos e, ao mesmo tempo, questionar os dogmas e as interpretações literais que nos foram impostas. A chave está em equilibrar a fé e a razão, em integrar o espiritual e o material, em reconhecer que ambos são importantes e que ambos podem nos ajudar em nossa jornada de individuação. A fé nos dá esperança, conforto e um senso de propósito. A razão nos dá clareza, discernimento e a capacidade de questionar e de aprender. Juntos, eles formam um poderoso aliado na busca pela totalidade e pela realização. Mas você pode estar se perguntando como aplicar esses conceitos na prática? Como transformar essa teoria em ação? Como usar a figura de Jesus para nos inspirar em nossa jornada de individuação? A resposta está em nos conectarmos com a história de Jesus de uma forma mais profunda, mais pessoal, mais simbólica. Em vez de nos prendermos a dogmas e interpretações literais, podemos nos concentrar nos ensinamentos de Jesus, em seus valores, em seu exemplo de vida. Podemos nos perguntar: o que Jesus faria em meu lugar? Como ele lidaria com essa situação? Que lições posso aprender com sua história? Podemos também usar a figura de Jesus como um espelho, refletindo em nós mesmos as qualidades que admiramos nele. Podemos nos perguntar: em que aspectos me identifico com Jesus? Quais são as qualidades que ele representa que eu gostaria de desenvolver em mim mesmo? Como posso me tornar mais compassivo, mais tolerante, mais amoroso? Ao nos conectarmos com a figura de Jesus dessa forma, estamos, na verdade, nos conectando com o nosso próprio self, com a nossa própria capacidade de amar, perdoar e transformar o mundo ao nosso redor. Estamos nos inspirando em um exemplo de vida extraordinário, em um arquétipo poderoso que pode nos guiar em nossa jornada de individuação. E aqui entra a importância de compreendermos a sombra, outro conceito fundamental na psicologia junguiana.
A sombra representa os aspectos obscuros da nossa personalidade, aqueles traços de caráter que negamos, reprimimos ou projetamos nos outros. São nossos medos, nossas inseguranças, nossos vícios, nossos impulsos destrutivos. Jung acreditava que a integração da sombra é essencial para a individuação. Não podemos nos tornar completos se negarmos ou reprimirmos nossos aspectos negativos. Precisamos reconhecê-los, aceitá-los e integrá-los à nossa personalidade. E é aqui que a figura de Jesus pode nos ajudar novamente. Ao nos confrontarmos com a imagem de Jesus, com sua perfeição, com sua bondade, somos confrontados também com nossas próprias imperfeições, com nossa própria sombra. Sentimos-nos inadequados, indignos, incapazes de alcançar o ideal que Jesus representa. Mas, em vez de nos desesperarmos ou nos sentirmos culpados, podemos usar esse sentimento como um catalisador para a transformação. Podemos nos perguntar: o que essa sensação de inadequação está me mostrando? Quais são os aspectos da minha sombra que preciso reconhecer e integrar? Como posso me tornar uma pessoa melhor, mais compassiva, mais amorosa? Ao nos fazermos essas perguntas, estamos, na verdade, nos engajando em um processo de autoanálise, de autoconhecimento, de integração da sombra. Estamos nos tornando mais conscientes de nossos próprios defeitos, de nossos próprios limites, e estamos buscando formas de superá-los. E é nesse processo que a fé pode nos ajudar novamente. A fé nos dá esperança, nos dá força, nos dá a crença de que podemos mudar, de que podemos nos tornar pessoas melhores. A fé nos conecta com uma força superior, com uma inteligência divina que pode nos guiar e nos proteger em nossa jornada de transformação. Portanto, não tema sua sombra. Não se desespere com suas imperfeições. Use a figura de Jesus como um espelho para se confrontar com seus próprios defeitos e, ao mesmo tempo, use a fé como um trampolim para a transformação. Integre sua sombra, abrace suas imperfeições e confie na força da fé para te guiar em sua jornada de individuação. É importante também ressaltar que Jung nunca defendeu uma interpretação literal dos textos religiosos. Ele via as histórias bíblicas como mitos, como narrativas simbólicas que expressam verdades psicológicas profundas. Ele acreditava que, ao interpretarmos os textos religiosos de forma literal, perdemos a riqueza de seu significado simbólico e nos prendemos a dogmas limitantes. Por exemplo, a história da crucificação de Jesus pode ser interpretada como um símbolo da morte do ego, da renúncia aos nossos desejos e apegos, da entrega ao self. A ressurreição de Jesus pode ser interpretada como um símbolo da transformação pessoal, da renovação da vida, da superação da morte. Ao interpretarmos os textos religiosos dessa forma, estamos nos conectando com a sabedoria ancestral da humanidade, com os padrões universais de comportamento, pensamento e emoção que moldam nossa experiência. Estamos nos abrindo para novas perspectivas, para novas formas de compreender a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. E é aqui que a ciência entra em cena novamente. A ciência nos dá ferramentas para analisar, para questionar, para compreender o mundo de forma racional e objetiva. A ciência nos ajuda a desmistificar crenças, a refutar dogmas, a descobrir novas verdades. Mas a ciência, por si só, não é suficiente. A ciência não pode nos dar um sentido para a vida, não pode nos dar esperança, não pode nos dar conforto em momentos de sofrimento. A ciência pode nos explicar como o mundo funciona, mas não pode nos dizer por que estamos aqui. Por isso, precisamos da fé, precisamos da espiritualidade, precisamos de algo que nos conecte com o transcendente, com o mistério da vida. Precisamos de algo que nos dê um propósito, uma direção, uma esperança. E é nesse ponto que Jung une a fé e a ciência, mostrando que ambas são importantes e que ambas podem se complementar. A ciência nos dá o conhecimento, a clareza, o discernimento. A fé nos dá a esperança, o conforto, o propósito. Juntos, eles formam um poderoso aliado na busca pela totalidade e pela realização. Mas você pode estar se perguntando:
Como equilibrar a fé e a ciência em nossa vida cotidiana? Como lidar com os conflitos que surgem quando nossas crenças religiosas entram em choque com as descobertas científicas? A resposta está em cultivarmos uma mente aberta, em estarmos dispostos a questionar nossas crenças, em estarmos dispostos a aprender coisas novas. Não precisamos abandonar nossa fé para abraçar a ciência. Podemos manter nossas crenças e, ao mesmo tempo, nos abrirmos para novas perspectivas, para novas formas de compreender o mundo. Podemos, por exemplo, estudar as descobertas da física quântica, da neurociência, da psicologia e vermos como essas descobertas podem enriquecer nossa compreensão da fé. Podemos ler livros de autores como Fritjof Capra, Amit Goswami, Deepak Chopra, que exploram a relação entre a ciência e a espiritualidade. Podemos também praticar a meditação, o yoga, a atenção plena e vermos como essas práticas podem nos ajudar a nos conectarmos com nossa essência, com nossa divindade, com o mistério da vida. Podemos nos engajar em atividades que nos tragam alegria, que nos inspirem, que nos conectem com a natureza, com a arte, com a música. Ao fazermos isso, estaremos cultivando uma vida mais plena, mais significativa, mais equilibrada. Estaremos integrando a fé e a ciência, o espiritual e o material, o racional e o intuitivo. Estaremos nos tornando pessoas mais completas, mais realizadas, mais felizes. E para complementar essa jornada, quero compartilhar uma breve história de ensinamento budista, que se conecta profundamente com a ideia de Jung sobre a individuação e a integração da sombra. Imagine um monge, em busca da iluminação, que se depara com um demônio. A princípio, ele tenta lutar contra o demônio, repelindo-o com orações e rituais, mas o demônio se torna mais forte a cada tentativa. Frustrado, o monge busca o conselho de seu mestre. O mestre, com um sorriso sereno, diz: "Abrace o demônio." Intrigado, o monge retorna ao seu encontro com o demônio, mas desta vez, em vez de lutar, ele o abraça. No momento do abraço, o demônio se transforma em um anjo. Essa história ilustra a importância de aceitar e integrar nossos aspectos sombrios, em vez de lutar contra eles. Ao abraçarmos nossa sombra, transformamos o demônio em anjo, integrando-o à nossa totalidade. Chegamos ao final desta jornada exploratória sobre a importância de Jesus sob a perspectiva de Carl Jung, uma jornada que nos convidou a reconciliar a fé e a ciência, a integrar a sombra e a luz, a buscar a individuação e a totalidade. Espero que este vídeo tenha te inspirado a questionar suas crenças, a expandir sua mente e a encontrar um novo significado para a sua fé. Lembre-se, a dualidade entre fé e ciência não precisa ser uma guerra. Ela pode ser uma dança, uma harmonia, uma oportunidade de crescimento e transformação. E agora, quero te deixar com uma pergunta intrigante. Se Jesus é um arquétipo do Self, qual é o arquétipo que você mais se identifica e como ele pode te guiar em sua jornada de individuação? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Estou ansioso para saber sua opinião. E agora chegou a hora de expressar minha profunda gratidão a você, que nos acompanhou até aqui. Sua presença é fundamental para a existência deste canal. A sua busca por conhecimento, por crescimento pessoal e por uma compreensão mais profunda da vida, nos motiva a continuar produzindo conteúdo de alta qualidade. E, ei, você que nos acompanhou até aqui, eu sei que você ainda não é inscrito no canal, mas a sua presença é muito importante para nós. Inscreva-se agora mesmo, deixe o seu like neste vídeo, deixe suas sugestões nos comentários e compartilhe este conteúdo com seus amigos. Vamos criar uma comunidade de pessoas extraordinárias, assim como você. Lembre-se de que sua jornada de individuação está apenas começando. Continue explorando, continue questionando, continue aprendendo. E nunca se esqueça de que você tem o poder de transformar sua vida e o mundo ao seu redor. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais conteúdo como este e compartilhar com seus amigos. Sua inscrição é um incentivo para continuarmos produzindo vídeos de qualidade, e sua sugestão é fundamental para sabermos o que te interessa.
Agradecemos imensamente o seu apoio e esperamos te ver no próximo vídeo.